em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 25 de maio, e você vai ver a seguir. Secretaria de Educação de Petrópolis afasta a diretora e 2 educadoras do SEI André Vanzan após denúncia. Câmara Municipal de Petrópolis arquiva pedido de cassação do prefeito Ingo Rames. Polícia Militar realiza prisões e apreensões em ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis. Polícia Civil apreende mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Fórum Itaboraí promove debate sobre a Agenda 2030 e desafios de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Começamos nosso jornal hoje falando sobre um caso muito sério que aconteceu aqui em Petrópolis. A Secretaria de Educação Municipal afastou 2 educadoras e determinou a abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro de Educação Infantil André Vanzan. Segundo a Prefeitura, as medidas foram adotadas após uma denúncia registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, relacionada ao atendimento prestado para as crianças da unidade. De acordo com a Secretaria de Educação de Petrópolis, a apuração começou assim que o caso chegou ao conhecimento do município. Além do afastamento das 2 educadoras e da abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro de Educação Infantil, André Vanzan, o SEI recebeu acompanhamento da inspeção escolar e da equipe de educação infantil. A Prefeitura informou que o objetivo é garantir a proteção das crianças e preservar o andamento das investigações. Imediatamente a inspeção escolar compareceu à unidade, solicitou a imagem das câmeras e, diante da constatação dos fatos, nós fizemos o afastamento imediato das 2 educadoras, que são servidoras concursadas da Prefeitura e já estão respondendo ao processo administrativo que cabe nesses casos. A Secretaria também informou que reuniões com os responsáveis pelos alunos serão realizadas para prestar esclarecimentos sobre o caso e orientar as famílias sobre as medidas adotadas pela rede municipal de ensino. As 2 educadoras afastadas vão responder ao procedimento instaurado pelo município. Já a diretora será investigada por meio de sindicância administrativa, que é um instrumento utilizado para apurar possíveis responsabilidades no serviço público. A Secretaria optou também pelo afastamento da direção da unidade, pelo procedimento feito de forma incorreta no acolhimento da família, e da apuração da denúncia. Hoje a escola encontra-se sob a gestão da inspeção escolar e do Departamento de Educação Infantil da Secretaria. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, a prioridade da pasta é assegurar que a unidade continue sendo um espaço de cuidado, aprendizagem e proteção para os alunos. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que seguirá acompanhando de perto a rotina do SEI durante todo o processo de apuração. E também estamos fazendo um trabalho com o nosso núcleo de psicologia dentro da unidade. Hoje as nossas psicólogas já estão na unidade, acolhendo as crianças, fazendo um trabalho com as crianças de carinho e atenção que elas merecem. E a Câmara Municipal de Petrópolis informou na última sexta-feira que arquivou o pedido de cassação do prefeito Ingo Rames, feito pelo vereador Léo França. Olha só.
Segundo a Câmara Municipal de Petrópolis, o arquivamento do pedido de cassação foi decidido após análise do Departamento Jurídico da Casa. Em nota, o Legislativo informou que foi identificada a ausência de justa causa para o prosseguimento da denúncia apresentada contra o prefeito Ingo Rames. A Câmara destacou ainda que a decisão foi tomada com base nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, resultando no arquivamento do processo. E agora falando sobre as ocorrências policiais. Ações dos agentes em diferentes bairros de Petrópolis resultaram na prisão de suspeitos, a apreensão de um adolescente e retirada de entorpecentes de circulação entre sábado e domingo. As ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Na manhã de domingo, policiais do 26º Batalhão prenderam um casal por tráfico de drogas no bairro Provisória. Após denúncia e levantamento de informações, os agentes realizaram diligências em uma residência na rua Brigadeiro Castrioto, apontada como local utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, a mulher confessou participação no tráfico e indicou onde o material estava escondido. Foram apreendidas 25 pedras de crack, R$ 262 em espécie e um celular. O casal foi encaminhado para a 105ª Delegacia e permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico. Já no sábado, em Correias, as equipes apreenderam um adolescente por fato análogo ao tráfico de drogas na localidade conhecida como Grota. Os policiais realizavam buscas após denúncias quando identificaram 2 suspeitos em movimentação compatível com a venda de entorpecentes. Um deles foi alcançado após tentativa de fuga. Com ele, foram apreendidos 40 tabletes de maconha e R$ 20 em espécie. Após atendimento médico, ele foi levado para a delegacia, onde permaneceu apreendido. Também no sábado, no bairro Floresta, os policiais prenderam um homem por tráfico de drogas na localidade conhecida como Calango. Após monitoramento, os agentes observaram movimentações relacionadas à venda de drogas. O suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido. Na ação, foram apreendidos 486 pinos de cocaína, 62 pedras de crack e R$ 63 em espécie. O acusado foi atendido na UPA de Cascatinha e, em seguida, encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso. Ainda no sábado, no Vale do Carangola, policiais apreenderam drogas durante a operação de combate ao tráfico. Após informações do setor de inteligência, os agentes identificaram um suspeito que fugiu ao perceber a presença policial, abandonando uma sacola com 22 pinos de cocaína. O material foi apresentado na delegacia e a ocorrência foi registrada. Em uma operação da Polícia Civil, apreendeu mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo de 2026 na Baixada Fluminense. Durante a ação, centenas de camisas da seleção brasileira também foram recolhidas com indícios de falsificação. A apreensão aconteceu na quinta-feira, no interior de um ônibus em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As figurinhas estavam armazenadas no compartimento de cargas do veículo e, segundo as investigações, seriam distribuídas na capital e em municípios da região metropolitana. Todo o material apreendido será encaminhado para a perícia e posteriormente destruído por violar direitos de propriedade e normas de defesa do consumidor. As investigações continuam para identificar novas rotas de circulação de produtos falsificados, além de apurar a origem e os locais de produção no material irregular. A ocorrência foi resultado de um trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Olha só, gente, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, divulgou uma nota técnica sobre o possível desenvolvimento do evento climático El Niño entre 2026 e 2027. Segundo o documento, modelos climáticos internacionais apontam a possibilidade de um fenômeno de forte intensidade, embora ainda existam incertezas nas previsões de longo prazo. A análise reúne dados de instituições internacionais, como o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas dos Estados Unidos. As projeções indicam aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, com possibilidade de um super El Niño, capaz de superar episódios históricos já registrados. Apesar disso, o CEMADEM destaca que previsões feitas com tanta antecedência ainda possuem baixa confiabilidade. Caso o cenário se confirme, o Brasil poderá enfrentar impactos diferentes em cada região.
No sul, a tendência é de chuvas mais intensas e frequentes, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Já no norte e no nordeste, a previsão aponta para a redução das chuvas, com secas mais severas e aumento das temperaturas. No sudeste, o CEMADEM alerta que o El Niño pode comprometer parte da estação chuvosa, reduzindo o volume de chuvas e aumentando as temperaturas. O cenário pode afetar a recuperação dos reservatórios hidrelétricos, elevar o risco hídrico e intensificar as ondas de calor, principalmente em áreas urbanas. O órgão também destaca que a combinação entre estiagem e calor extremo pode aumentar o risco de incêndios florestais e impactos à saúde da população. As previsões climáticas dos modelos internacionais têm indicado uma probabilidade de 62% de estabelecimento de El Niño até o final de julho, bem como uma probabilidade de 96% de persistência do fenômeno até fevereiro de 2027. Segundo o CEMADEM, eventos anteriores do El Niño já provocaram grandes secas na Amazônia e no Nordeste brasileiro. Durante o fenômeno de 2023 e 2024, mais de 80% dos municípios do país enfrentaram algum grau de seca. O órgão também alerta para possíveis impactos na agricultura familiar, nos recursos hídricos e na geração de energia elétrica. A nota técnica ainda destaca que o aquecimento global pode intensificar os efeitos do El Niño, aumentando o número de ondas de calor e o risco de incêndios florestais, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Além disso, o CEMADEM recomenda reforço no monitoramento climático e maior integração entre órgãos federais, estaduais e municipais, para prevenir desastres e reduzir impactos à população. Além disso, as previsões também têm indicado iguais probabilidades de formação de El Niños moderado, forte ou muito forte no segundo semestre de 2026. No entanto, os cientistas recomendam cautela na análise dessas probabilidades, pois elas foram geradas em um período com incertezas e limitações na previsibilidade climática. Em Petrópolis, os efeitos do El Niño podem representar um desafio ainda maior para uma cidade com um histórico de desastres naturais. A possibilidade de temporais mais intensos, alternados com períodos de estiagem e extremo calor, acende o alerta para áreas de risco e para a necessidade de monitoramento constante. Por outro lado, a população segue em estado de alerta e, ao mesmo tempo, apreensiva com as possíveis mudanças climáticas. Petrópolis está pendurado porque o centro é enchente e morro é barreira. Nós não temos uma estrutura. Agora que estão fazendo uma obra no Caxambu lá, mas não temos estrutura. Petrópolis não aguenta uma chuva igual a de 2022. O El Niño, ele é um sinal de que o nosso planeta não vai bem, né? Que nós precisamos realmente investir na estrutura da cidade, preservação ambiental, porque agora vem dias de muito calor com esse fenômeno ou muita chuva, então a cidade não está preparada, nós não temos estrutura para isso e é um sinal de alerta mesmo. Ainda em Petrópolis, o fenômeno também pode impactar o abastecimento de água e aumentar os custos da energia elétrica, por causa da pressão sobre os reservatórios hidrelétricos. Diante disso, especialistas reforçam a importância do planejamento e da prevenção para reduzir os impactos à população. Ficou com medo da questão das chuvas, ficou com medo se nós estamos preparados, né? Ontem teve uma chuva mais forte e isso já fez alagar até aqui pelo centro da cidade. Então, isso traz aí uma preocupação e talvez uma cobrança maior às autoridades se os rios estão sendo drenados, se nós estamos nos preparando de verdade aí para uma possibilidade de catástrofe do jeito que a gente costuma ter, né? Infelizmente. Enquanto os possíveis efeitos do El Niño ainda estão no campo das previsões, o frio segue marcando presença na região serrana. Nos próximos dias, as temperaturas devem permanecer amenas em Petrópolis, sem passar muito dos 20 graus. Esse já é um cenário tradicional para quem mora na cidade, onde os moradores já sabem que é hora de tirar os casacos do armário e andar com o guarda-chuva sempre por perto. Mas, diante das possíveis mudanças climáticas, a orientação é que a população siga atenta aos alertas e avisos da Defesa Civil. Em nota, a Defesa Civil aqui de Petrópolis informou que as ações relacionadas ao período de inverno fazem parte do plano de contingência para o inverno 2026. O documento preliminar foi apresentado na quarta-feira, dia 20 de maio,
durante uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Até o dia 10 de junho está aberto o período para contribuições da sociedade civil. O plano completo, com todas as ações e preparações e também resposta da Defesa Civil e dos órgãos envolvidos, será lançado no dia 22 de junho. E olha só, gente, o Fórum Itaboraí promoveu na sexta-feira um encontro voltado à discussão da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O evento fez parte das comemorações dos 125 anos da Fiocruz e pelo centenário de nascimento do geógrafo Milton Santos. O evento foi realizado no Palácio Itaboraí, em Petrópolis. A programação no Palácio Itaboraí, em Petrópolis, reuniu pesquisadores, representantes de instituições e lideranças sociais para discutir temas ligados ao desenvolvimento sustentável, desigualdades sociais e território, com foco também nos desafios enfrentados por cidades como Petrópolis. Todo o nosso trabalho nos territórios está em cima de, junto com a comunidade, identificar os maiores desafios e problemas que tem a comunidade, todos eles enquadrados nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e junto com as comunidades trabalhar propostas. A Agenda 2030 reúne 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU como metas globais voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental até 2030. A proposta busca integrar diferentes setores da sociedade na construção de políticas públicas e soluções para problemas como pobreza, acesso à saúde, desigualdade e sustentabilidade. Ao longo do encontro, uma das discussões foi justamente como essas metas podem ser aplicadas na realidade petropolitana. Questões como ocupações em áreas de risco, impactos causados pelas chuvas, mobilidade urbana, desigualdade social e acesso a serviços básicos estiveram entre os temas debatidos. Em Petrópolis, as questões mais debatidas nas comunidades são temas como o transporte público e o lixo. O tema da mobilidade urbana é central. Quando você pergunta à comunidade quais são os principais desafios, raramente vão falar de doença. Normalmente eles falam de alguns desafios centrais e a mobilidade é sempre o primeiro. Mobilidade, lixo, saneamento, diria que são os 3 temas que sempre aparecem como principais desafios. A primeira mesa, com o tema Agenda 2030 do macro ao micro, contou com a participação de Paulo Gadelha, coordenador da Agenda Estratégica da Fundação Oswaldo Cruz para a Agenda 2030, Rômulo Paz, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, além de Félix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí Petrópolis. Esse é o macro, mas esse macro só faz sentido num dos lemas da Agenda 2030, primeiro é não deixar ninguém para trás. Vamos identificar aqueles que, de fato, estão em situações mais vulnerabilizadas e que precisam mais terem esses objetivos atendidos. O desafio principal é recuperar o espírito de cooperação dos países. É a vontade de trabalhar de forma conjunta para enfrentar problemas que não são de um só país, de uma só região, mas são problemas de todo o planeta. A proposta do encontro também dialogou com o legado de Milton Santos, referência nos estudos sobre território e desigualdades socioespaciais. A partir do pensamento do geógrafo, os debates abordaram como as cidades são afetadas pelas desigualdades urbanas e de que forma as políticas públicas podem ser pensadas, levando em consideração as características de cada território. Nós estamos aí reverenciando e homenageando, mais do que isso, atualizando e revitalizando, todo o referencial do Milton Santos. Esse é um tema central para nós. A ciência não pode estar deslocada num castelo da população. Em Petrópolis, onde os impactos das chuvas e a ocupação desordenada continuam sendo desafios recorrentes, a discussão ganhou ainda mais relevância. O evento também buscou refletir sobre como aproximar a população de temas ligados à Agenda 2030 e transformar metas globais em ações práticas no cotidiano da cidade. E você vai ver no próximo bloco. Escola de Música Santa Cecília tem aulas de sanfona em Petrópolis.
Inscrições para o Enem 2026 começam nesta segunda-feira. Metade dos professores formados em EAD tem desempenho insuficiente. Prazo para a declaração anual do MEI termina no dia 31 de maio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Olha só, gente, a Escola de Música Santa Cecília está disponibilizando aulas de sanfona em Petrópolis. As aulas buscam trazer o destaque para um dos instrumentos mais tradicionais e característicos da musicalidade brasileira. Em meio às aulas com instrumentos mais populares que são disponibilizados pela Escola de Música Santa Cecília, a instituição de cultura e o professor Breno Sanches também ensinam a prática da sanfona, instrumento tradicional e enraizado na música brasileira e em diversos estilos artísticos. Cada um tem um gosto e a gente trabalha individualmente com o gosto de cada aluno. As aulas elas são individuais, então a partir do que a pessoa gosta de ouvir e pretende tocar, a gente vai adaptando. O professor destaca aqui, por conta das diferenças de gostos e estilos musicais, cada um deles precisa ser ensinado de uma maneira, e por isso os alunos são lecionados individualmente. Claro que o início é basicamente o mesmo, você pegar, ensinar o básico da tecla, dos baixos, do fole, tentar fazer essa junção, assim que ele começa a pegar a coordenação, faz os primeiros exercícios, a gente começa a direcionar o aluno para aquilo que ele pretende mesmo. De acordo com Breno, quando ele conheceu um instrumento musical e procurou por aulas na região, os professores não estavam acessíveis. E por isso, o serviço oferecido pela Escola de Música é importante para a diversidade musical na cidade. Ele destaca ainda que o interesse da população vem crescendo. Vem um crescimento muito grande, você vê as músicas mais tocadas no Spotify, a maioria são sertanejos, então acaba que isso chega ao interior do Rio também e ajuda muito no nosso trabalho, né? As pessoas interessadas em participar de aula de sanfona ou também de outro instrumento musical podem entrar em contato com a Escola de Música por meio do número DDD 24 2242 2191 ou também ir na sede da Escola de Música Santa Cecília, que fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. Gente, agora falando sobre educação,
estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, agora de 2026. O prazo começou hoje, segunda-feira, e segue até o dia 5 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. Entre as novidades deste ano está a inscrição automática dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública. Os estudantes do terceiro ano serão inscritos com base nos dados encaminhados pelas redes de ensino e terão apenas que confirmar a participação, escolher o idioma da prova de língua estrangeira, informar o município de aplicação e solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais estima ampliar para cerca de 10.000 o número de locais de prova em todo o país. A expectativa do Ministério da Educação é que 80% dos alunos da rede pública realizem o exame na própria escola onde estudam. O governo também estuda dar apoio para transporte e deslocamento dos candidatos que precisarem fazer a prova em outras cidades. O MEC espera que pelo menos 70% dos concluintes da rede pública participem do Enem este ano, reforçando o papel do exame como principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os resultados podem ser utilizados para acesso a programas como SISU, ProUni e FIES, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas. Desde o ano passado, o Enem também voltou a ser aceito para certificação do ensino médio para candidatos com 18 anos completos e pontuação mínima exigida. Dados divulgados pelo Ministério da Educação na última quarta-feira mostraram que 53,1% dos concluintes de cursos de licenciaturas na modalidade de educação à distância, ou EAD, em 2025, tiveram um desempenho insuficiente no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, das licenciaturas do ano passado. Entre todos os formandos do ano passado, 40% estudaram em cursos presenciais e 60% nos cursos de EAD. O levantamento aponta que os concluintes de cursos presenciais apresentaram um desempenho significativamente superior ao observado na educação à distância. Segundo os dados oficiais, 73,9% deles foram avaliados como proficientes, ou seja, atingiram um nível considerado adequado no conhecimento ou habilidade da área. O conceito do ENAD é um indicador de qualidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que avalia os cursos de graduação com base no desempenho dos alunos concluintes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD das licenciaturas. Os resultados são contabilizados em uma escala de 1 a 5, onde o número 5 é a nota máxima de excelência. Entre os 4.547 cursos de formação de professores avaliados no ENAD das licenciaturas, 56,8% alcançaram desempenho de menos de 60% na prova, nos conceitos 3, 4 e 5, sendo que aproximadamente 31,9% estão classificados com notas mais altas, ou seja, 4 e 5. Por outro lado, 1.730 cursos, ou seja, cerca de 35% do total, tiveram classificação 1 e 2. O rendimento corresponde a menos de 60% de estudantes proficientes. Em coletiva em Brasília, o ministro da Educação, Leonardo Barquini, destacou medidas regulatórias recentes adotadas pela pasta, entre elas a de que todos os cursos de licenciatura EAD atuais serão extintos até maio de 2027. E o Ministério da Educação também divulgou na última semana os resultados da Prova Nacional Docente de 2025. O exame, que passou a ser utilizado como referência para processos seletivos de professores da educação básica, mostrou que 65% dos participantes foram considerados proficientes e estão aptos para dar aula. Dos mais de 1 milhão de inscritos na prova, cerca de 760 mil participaram efetivamente do exame, o que representa 70% de comparecimento. Desse total, 429 mil candidatos alcançaram pelo menos 50 pontos na escala de avaliação, resultado considerado suficiente para a proficiência docente. Segundo o MEC, o número de professores aptos supera a demanda anual estimada do país, que é de aproximadamente 118 mil novos docentes por ano. A prova tem como objetivo ampliar a qualidade dos processos de contratação nas redes públicas de ensino e servir como apoio para concursos e seleções municipais e estaduais.
Entre as 17 áreas de licenciatura avaliadas, matemática apresentou o pior desempenho, com apenas 45,9% dos participantes alcançando o nível de proficiência. Ao todo, mais de 53 mil professores da disciplina fizeram o exame. De acordo com o MEC, esta foi a única área em que a maioria dos candidatos ficou abaixo do nível mínimo esperado. No sentido oposto, a área de Ciências Humanas teve o melhor resultado da prova, com 80,2% dos participantes considerados proficientes. Já o curso de Pedagogia registrou 62,8% de aprovação entre os participantes. O Ministério da Educação anunciou que a edição da Prova Nacional Docente de 2026 será ampliada e passará a avaliar 21 licenciaturas, com inclusão das áreas de Teatro, Dança, Ciências Naturais e Letras. As redes de ensino interessadas em utilizar os resultados no próximo ano poderão aderir ao programa até o dia 31 de maio. E termina no próximo dia 31 de maio o prazo para a entrega da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, referente ao ano calendário de 2025. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo MEI ou pelo portal do empreendedor do Governo Federal. A declaração anual do MEI é obrigatória para todos os empresários individuais que tenham sido optantes pelo CIMEI em qualquer período de 2025, mesmo que não tenham tido faturamento no ano. É o caso, por exemplo, de profissionais que deixam de prestar serviços como MEI para trabalhar com carteira assinada. A Receita Federal orienta que os microempreendedores façam a entrega dentro do prazo para evitar encargos e assim manter a regularidade do CNPJ. A entrega fora do prazo resulta em multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados ou valor mínimo de R$ 50. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso. A declaração do CIMEI é realizada de maneira rápida no portal do empreendedor do Governo Federal. O MEI deve informar o faturamento anual bruto da sua empresa, incluindo todas as vendas ou prestações de serviços realizadas em 2025. Pelas regras, o MEI não pode ultrapassar o limite de R$ 81 mil de faturamento anual ou proporcional mensal. Também é necessário informar se realizou a contratação de algum funcionário. E você vai ver a seguir. Saúde nos bastidores mostra o trabalho de quem salva vidas longe dos hospitais. Aplicativo do Bolsa Família ganha novas funcionalidades. Receita Federal libera consulta ao maior lote de restituição da história. Conselho da Justiça Federal libera R$ 2 bilhões em pagamentos do INSS. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele.
O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes, não tinha estratégia. Agora, temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Quando uma emergência acontece, o atendimento não começa apenas no hospital. No Rio de Janeiro, uma equipe que trabalha nos bastidores funciona 24 horas por dia para garantir leitos, transporte de pacientes e até respostas rápidas em situações de risco. O Centro de Informação em Saúde reúne centenas de profissionais que ajudam a salvar vidas todos os dias. Na sede da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 380 profissionais se revezam em plantões para atender demandas dos 92 municípios fluminenses. Entre reguladores e técnicos de vigilância, o trabalho é contínuo e acontece todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. É uma atuação 24 horas, constante, né? O tempo todo a gente em tela, ligado, casos novos acontecendo o tempo todo e, assim, os reguladores muito atentos, né? Porque um minuto conta. O Centro de Informação em Saúde é considerado o maior equipamento público digital do país. São mais de 1.000 metros quadrados e dezenas de monitores que ajudam a coordenar internações, exames, consultas e o monitoramento de eventos de saúde em todo o estado. Nosso principal objetivo é atender as demandas de forma que as solicitações realizadas pelos profissionais de saúde municipais cheguem cada vez mais rápido no local, para que dessa forma a gente possa preservar vidas. Em situações de grande complexidade, cada minuto faz diferença. Em um dos casos que marcou a rotina da equipe, a regulação foi essencial para encaminhar vítimas de um acidente com embarcação e garantir o acesso rápido à rede de saúde. E uma situação assim bem emblemática que aconteceu com a gente em 2024, inclusive foi no meu plantão, né, uma explosão de lancha que aconteceu em Cabo Frio, onde várias pessoas, né, sofreram esse acidente e precisavam ser reguladas assim com a máxima urgência possível. Então a gente se empenhou bastante, né, e a gente conseguiu direcionar, inclusive tinha mulher grávida, tinha criança. Só no ano passado, mais de 610 mil pacientes foram regulados no estado para atendimentos de média e alta complexidade. Este ano, o número já passa de 219 mil pessoas. O objetivo é garantir que o paciente chegue ao local certo no menor tempo possível. O Complexo Estadual de Regulação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a gente possa fornecer aos nossos pacientes, os usuários do SUS, o acesso mais rápido aos serviços de saúde da rede. Além da regulação, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde também monitora eventos com potencial de impacto à população. Entre eles estão doenças como sarampo, febre amarela, vírus respiratórios, intoxicações e desastres naturais. Por trás de cada leito conseguido, de cada transferência e de cada alerta em saúde, existe uma rede de profissionais que atua sem parar. Um trabalho silencioso, mas essencial para garantir atendimento e proteger a vida da população. Agora, mudando de assunto, o aplicativo do Bolsa Família passou a contar a partir da última semana com novas funcionalidades e serviços para os beneficiários. A atualização tem como objetivo tornar o acesso às informações mais simples, intuitivo e também acessível. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, as mudanças foram desenvolvidas em parceria com a Caixa Econômica Federal e devem beneficiar mais de 19 milhões de famílias em todo o país. A nova versão do aplicativo está disponível para dispositivos Android por meio da loja Google Play. Com a atualização, o responsável familiar poderá consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, acompanhar os pagamentos e identificar possíveis pendências cadastrais que possam interromper o recebimento do auxílio. A expectativa é de que a ferramenta também ajude a agilizar o atendimento nos CRAs e em outros serviços públicos. Entre as novidades estão recursos de acessibilidade como compatibilidade com leitores de tela, além de melhorias no extrato de pagamento, nas mensagens do programa e no calendário de repasse.
repasses. O aplicativo também vai permitir o acesso a outros programas do governo. O governo federal informou ainda que as novas funcionalidades serão apresentadas oficialmente no dia 27 de maio, em Brasília. Na mesma data, será lançado um site exclusivo do Bolsa Família com informações sobre pagamentos, regras do programa e canais de atendimento. E a Receita Federal liberou na última sexta-feira a consulta ao maior lote de restituição do imposto de renda já registrado no país. Ao todo, cerca de 8.700.000 contribuintes foram contemplados com pagamentos que somaram 16 bilhões de reais. O pagamento contemplou o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2026 e também restituições residuais de anos anteriores. Segundo a Receita Federal, o resultado recorde foi alcançado por causa da maior agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. O primeiro lote representou cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, tanto em valor quanto em quantidade de contribuintes. Dos 16 bilhões de reais liberados, 8 bilhões e 640 milhões de reais foram destinados aos grupos com prioridade legal. Entre os contemplados, estiveram mais de 4.900.000 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix. Também receberam prioridade contribuintes entre 60 e 79 anos, professores cuja principal fonte de renda seja o magistério, idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência ou doença grave. Neste lote, não houve pagamento para contribuintes sem prioridade. Os depósitos foram programados para o dia 29 de maio, último dia do prazo de entrega das declarações deste ano, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada pelo contribuinte. Quem não apareceu na lista foi orientado a acessar o portal ECAC para verificar possíveis pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para participar dos próximos lotes. Nos casos em que o crédito não for realizado por problemas na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Após esse período, o pedido deve ser feito pelo portal ECAC. E o Conselho da Justiça Federal anunciou a liberação de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais em pagamentos relativos a vitórias na Justiça em ações envolvendo aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ao todo, serão 132.614 pessoas beneficiadas. Todos os beneficiados obtiveram vitória na Justiça em questões envolvendo a revisão de aposentadorias, concessão de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, pagamento de pensão, entre outros. Por cautela, o Conselho da Justiça Federal controla a liberação das chamadas requisições de pequeno valor, que são pagas em observância às previsões orçamentárias. Por esse motivo, os pagamentos desse tipo costumam ser aprovados em blocos. Apesar da liberação, o Conselho informa que cabe a cada um dos 6 tribunais regionais federais realizar efetivamente os depósitos, e os portadores das requisições de pequeno valor devem consultar nesses tribunais para saber qual será o dia exato do depósito. Além de temas previdenciários e assistenciais, foram também liberados RVPs para outros tipos de processo. No total, serão pagos R$ 2.501.860.077,64. Agora falando sobre economia, o setor de serviços no Brasil registrou queda de 1,2% em março na comparação com fevereiro. Essa é a 5ª taxa consecutiva não positiva, o que deixa o setor 1,7% abaixo de outubro de 2025, que foi o mês em que foi registrada a máxima histórica da pesquisa. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a pesquisa, todas as 5 atividades analisadas tiveram recuo no período, com destaque para o setor de transportes. De acordo com o IBGE, o resultado negativo veio após um mês de estabilidade em fevereiro. O setor de transportes teve a maior queda, de 1,7%, influenciado principalmente pela redução no transporte rodoviário de cargas e no transporte aéreo de passageiros. Em segundo lugar, vem a queda de 1,1% dos serviços profissionais, administrativos e complementares, que já acumula a queda de 2,3% nos últimos 4 meses. O resultado do setor deveu-se principalmente à queda nas atividades relacionadas à publicidade e atividades jurídicas. Mesmo com a queda em março, o volume de serviços ainda acumula alta de 2,3% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, o avanço é de 2,8%.
Na comparação com março de 2025, o setor também apresentou crescimento de 3%, completando 24 resultados positivos consecutivos. No fechamento do primeiro trimestre do ano de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, observou-se uma redução no ritmo frente ao último trimestre de 2025, passando de uma expansão de 2,9% para uma de 2,3% no primeiro trimestre de 2026. O segmento de informação e comunicação foi o principal responsável pelo crescimento na comparação anual, impulsionado por áreas como consultoria em tecnologia da informação, telecomunicações e serviços de internet. Já o setor de turismo teve queda de 4% em março, com destaque para a redução nas receitas de hotéis e do transporte aéreo de passageiros. Em seguida vem o setor de informação e comunicação, com uma queda de 0,9%, influenciado principalmente pelos serviços de tecnologia da informação. Depois temos os outros serviços, com uma queda de 2%, devido principalmente à redução nas atividades auxiliares dos serviços financeiros. Regionalmente, o Rio de Janeiro registrou alta de 1,8% no volume de serviços em março, na comparação com fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, o estado teve crescimento de 5,2%. E você vai ver no próximo bloco. Novo Desenrola renegociou quase 12 bilhões de reais em dívidas. A arrecadação federal bate recorde e supera 278 bilhões de reais em abril. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o programa Novo Desenrola renegociou cerca de 12 bilhões de reais em dívidas desde o lançamento e beneficiou mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Fazenda durante a apresentação do balanço da iniciativa. Segundo o governo federal, o programa alcançou mais de 1 milhão de CPFs e ultrapassou 1 milhão de operações realizadas entre renegociação de dívidas familiares e contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. No eixo voltado às famílias, cerca de 449 mil dívidas foram quitadas à vista. O valor original dos débitos era mais de 1 bilhão de reais, mas caiu para 154 milhões e 200 mil reais após os descontos aplicados, com um abatimento médio de aproximadamente 85%. Além disso, mais de 685 mil operações foram refinanciadas com garantia do Fundo Garantidor de Operações. Nesse grupo, o estoque inicial das dívidas era de aproximadamente 9 bilhões de reais e foi reduzido para mais de 1 bilhão de reais após a renegociação. No Desenrola Fiéis, destinado a estudantes com contratos em atraso, mais de 34 mil contratos foram renegociados até o dia 19 de maio. O volume original das dívidas era de mais de 2 bilhões de reais e caiu para 410 milhões e 200 mil reais, com desconto médio próximo de 80%. Impulsionado pelo crescimento da economia e pela alta do petróleo, o governo federal registrou arrecadação recorde em abril. Foram 278 bilhões e 800 milhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1995. Os dados divulgados pela Receita Federal mostraram um crescimento real de 7,82% em relação a abril de 2025, já descontada a inflação. No acumulado entre janeiro e abril, a arrecadação somou mais de 1 trilhão de reais, uma alta real de 5,41% na comparação com o mesmo período do ano passado, também o maior valor já registrado para um primeiro quadrimestre. Segundo a Receita Federal, o resultado foi puxado principalmente pelo aumento da arrecadação previdenciária, reflexo da expansão do trabalho formal e do crescimento da massa salarial no país. Também contribuíram para o desempenho o aumento da arrecadação de PIS e CONFINS ligados ao consumo. Outro fator importante foi o avanço na cobrança de impostos sobre aplicações financeiras e o aumento das alíquotas do IOF sobre operações cambiais, além da retomada gradual da reoneração da folha de pagamento em alguns setores e municípios. A arrecadação com o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido somou 64 bilhões e 800 milhões de reais em abril, com crescimento real de 7,73%. Segundo a Receita, o resultado refletiu o aumento dos lucros tributáveis das empresas em diferentes regimes de tributação. A Receita Previdenciária arrecadou mais de 62 bilhões de reais no mês, com alta real de 4,83%. Outro destaque foi o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital, que somou 13 bilhões e 200 milhões de reais, com alta real de 25,45%. No setor de petróleo e gás, a arrecadação disparou 541% em abril e alcançou 11 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o governo, o resultado foi impulsionado pela valorização internacional do petróleo em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, começamos mais uma semana, segundou por aqui. Semana passada foi uma semana bem instável, porém uma semana com chuva em grande parte dos dias e também com temperaturas bem mais frias. A gente quer saber se essa tendência continua para essa semana e por isso já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E amanhã, terça-feira, como é que fica aqui a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Começamos agora mais uma semana e, pelo menos para mim, fica a expectativa de melhora no tempo, né? Tá? Essa chuvinha, esse tempo mais frio,
que atrapalha um pouco na rotina, apesar de ser necessário. Mas olha, como de costume, começando por Nova Friburgo, a terça-feira na cidade vai ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda será com muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Já em Teresópolis, diferente de Nova Friburgo, não temos previsão de chuva para esta terça-feira. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa tendência de Teresópolis. A previsão indica que será uma terça-feira de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda com muitas nuvens e os termômetros variando entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, temos previsão de chuva para as duas cidades da nossa região de cobertura. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias, a previsão indica que será um dia de sol com algumas nuvens e, como eu adiantei, pode ter chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto as temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Então a chuva dá uma trégua em alguns lugares, mas no frio as temperaturas mais baixas persistem. Então é o que a gente pode esperar por hora. Pois é, a gente pode reparar que os termômetros continuam bem abaixo, sim, bem frio, né? Em todas as cidades da nossa região de cobertura vai seguir a tendência da semana passada. E claro, como você falou, para amanhã só temos previsão de chuva para Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Aqui em Petrópolis e Teresópolis não temos previsão de chuva para amanhã. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992483167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.